Nós estamos na série Conduzidos pela Providência, Gênesis 39. Eu havia inicialmente preparado para pregar todo o capítulo, mas eu pensei, eu não vou conseguir terminar antes das 10. Então hoje nós vamos olhar para os 6 primeiros versículos apenas. Gênesis 39, versos 1 a 6. Eu peço que você acompanhe com interesse, com dedicação. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque na Tua fidelidade e bondade, o Senhor nos dá este privilégio de nos reunirmos para adorar ao Senhor. Que prazeroso é para nós, povo do Senhor, prestar culto ao Senhor. E agora, Deus, no momento em que acabamos de ler a Tua preciosa, santa, bendita palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ao coraçãozinho das crianças, adolescentes, dos jovens, dos adultos, daqueles que estão acompanhando pela transmissão. Fala ao nosso coração através do agir do Teu Espírito Santo. Nós pedimos todas essas bênçãos no nome do nosso amado Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Mas eu penso que por vezes parece que a nossa prática está dissociada daquilo que nós cantamos. Percebam, nós cantamos no início do culto que Deus é fiel, Ele não muda, Ele está sempre conosco. Nós cantamos também que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8. E nós cantamos ainda há pouco que a bondade do Senhor vai nos seguir. Cântico baseado nas palavras de Davi lá no Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nós cantamos tudo isso, mas parece que no dia a dia nós não acreditamos nisso, porque basta alguma dificuldade, parece que nos esquecemos que Deus se faz presente. Ou mesmo quando tudo vai bem, nós também tendemos a nos esquecer que se estamos prosperando, não é porque somos muito bons, mas porque Deus nos tem abençoado. Então, nós precisamos, não podemos esquecer disso. Parece que dependemos muito do sentimento. Tem um cântico, eu não sei se as crianças conhecem, ele é antigo, diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Conhecem, crianças? É antigo esse. E se eu perguntar assim, quem está sentindo a presença do Senhor? Eu não vou perguntar para não constranger, mas é possível que alguém pense assim: não, eu não estou sentindo a presença do Senhor. Mas você crê que Deus se faz presente? Eu creio. Irmãos queridos, como eu disse no início do culto, essa verdade bíblica da presença do Senhor, ela é maravilhosa, mas parece que, por vezes, nos esquecemos que Deus se faz presente. Eu já contei aqui, é apenas uma anedota, mas o sujeito que, naquela época de Natal, onde você tem dificuldade para encontrar uma vaga no estacionamento do shopping, o sujeito dá volta, até que num momento, parece que de fé, ele para o carro e ora, e diz assim: Senhor, se o Senhor providenciar uma vaga para mim, eu vou passar a servi-lo. E bastou ele abrir os olhos, um carro saiu, surgiu uma vaga, ele mais do que depressa acelerou, parou o carro e disse: Senhor, muito obrigado, não preciso mais, já consegui, está tudo certo. Parece, irmãos, que mesmo quando tudo vai bem, nos esquecemos que é a mão do Senhor.
como que dizemos, Senhor, não precisa fazer nada porque eu já fiz tudo. Não dizemos isso, mas no fundo pensamos, eu consegui. No texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós aprendemos sobre José, a bênção do Senhor sobre ele. Nós aprendemos a respeito da presença do Senhor na prosperidade. Todo o capítulo, se nós formos considerar todo o capítulo 39 aqui de Gênesis, ensina que Deus está com o seu povo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Deus está com o seu povo, como nós veremos ao longo das próximas mensagens, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Mas na mensagem de hoje, olhando apenas para esses 6 primeiros versículos, nós aprendemos que Deus está com o seu povo na prosperidade, agindo com fidelidade e com sabedoria. Deus está com o seu povo na prosperidade, agindo com sabedoria e com fidelidade. Isso deve ser um incentivo para continuarmos servindo ao Senhor. Eu vou repetir: Deus está com o seu povo na prosperidade, agindo com sabedoria e fidelidade. Por isso devemos continuar, isso é incentivo para continuarmos servindo com fidelidade ao Senhor. Nós vamos aprender isso em 2 partes. A primeira delas é que Deus está com o seu povo na prosperidade, agindo com sabedoria. Olhe comigo novamente os versículos 1 e 2. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com ele, por isso estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Irmãos, nós temos olhado para a história do povo de Deus, porque essa história de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, não é simplesmente a história de José. Ou poderíamos dizer, não, se trata aqui da história dos filhos de Jacó. Não, é mais do que isso. Esta história narrada aqui por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, que revelou até os detalhes desta história, é a história do povo da aliança, é a história de como Deus do seu povo, conduz o seu povo, como essa história faz parte de uma história maior, e eu imagino que você já tenha percebido isso na Bíblia, que as histórias que nós encontramos nas Escrituras fazem parte de uma história maior, que é a história da redenção. Deus redimindo um povo para si. Então nós temos olhado desde o capítulo 37 como Deus, com fidelidade, presencialmente redime um povo para si. Nós vimos no capítulo 37 todo aquele ódio dos irmãos de José, José agindo com fidelidade, obediência ao pai, José indo até Siquém, José indo até Dotã, e ao encontrar seus irmãos, mesmo sendo obediente ao pai, os irmãos com inveja, com ódio dele, o lançam numa cisterna. Nós lemos sobre José ali naquela cisterna, mas não podemos esquecer que Deus estava com ele. Nós lemos como Deus presente, faz com que a vida de José fosse preservada, e através de Rúben, através de Judá, José não é morto. E nós vimos que Deus conduziu até ali, porque ali passaria uma caravana dos ismaelitas. E então José é vendido como escravo. Estão lembrados, crianças? Estão lembrados? E José é vendido pelos próprios irmãos como escravo. E nós vimos no domingo passado como Deus presente conduz todas as coisas, e naquela história, uma história estranha, uma história que talvez nós iríamos preferir deixar de lado, a história de Judá e Tamar, mas como Deus presente, o Deus que conduz o seu povo, e o Deus que age remindo um povo para si, não permitiu que nem os pecados, as falhas de Judá, nem de Tamar, impedissem que a semente do povo da aliança deixasse de ser passada à frente. E hoje nós retomamos para a narração aqui a respeito de José, que havia sido vendido como escravo para os ismaelitas, e nós começamos a ver que José vai parar, e no final do capítulo 37, o narrador já fez questão de deixar registrado isso. Se você voltar algumas páginas, você vai ver que o capítulo 37 termina dizendo: enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E retomando aqui a narrativa no verso de número 39, nós lemos José no Egito sendo vendido para Potifar. Irmãos queridos, a primeira coisa que nós percebemos é que nada é acaso, e nós temos visto isso ao olhar para a palavra do Senhor. Deus conduz José, e Deus havia cuidado de todos os detalhes.
em cada movimento, como um jogador exímio de xadrez que não faz um movimento da peça sem pensar no que fazer, sem pensar nas consequências daquele movimento. Deus, como um estrategista muito maior do que o melhor jogador de xadrez, Deus, como um estrategista perfeito, na sua sabedoria perfeita e com bondade, Ele vai esquadriando os caminhos e faz com que José fosse parar no Egito, longe da sua família, longe do povo da aliança, longe da presença do seu pai, longe e como uma condição de escravo, mas na casa de um oficial de Faraó. Vocês acham, queridos, que isso é coincidência? José, naquele lugar, poderia ter sido vendido para qualquer um que tivesse condições. Mas justamente por providência do Senhor, quem vai comprar José é um oficial de Faraó. Um homem que a Bíblia registra que o nome era Potifar. Este homem, então, meus irmãos, Potifar, compra José e ele vai parar na casa daquele homem. O verso de número 1, então, diz que ele era oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Irmãos, nada é acaso. Convinha que José fosse parar na casa de alguém ligado a Faraó. Mas você conhece a história, vai dizer, mas o que adiantou? Depois ele é preso. Bem, nós vamos ver que aquela prisão onde José vai parar era a prisão onde ficavam aqueles que cometiam crimes contra o rei. Não era nem mesmo uma prisão qualquer. Era uma prisão de pessoas que tinham ligação com o rei. E nós vamos ver na sequência das mensagens a respeito do copeiro do rei que vai parar ali, gente ligada ao rei, gente ligada a Faraó, porque convinha que José tivesse ligação com Faraó. Porque isso era propósito do Senhor. Então percebam, meus irmãos, que José ir parar no Egito e ser comprado por um oficial do Faraó é estratégia do Senhor. Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Nenhum movimento de Deus na condução da história deste mundo, na condução do seu povo é acaso. E isso deve trazer conforto ao seu coração. Ainda que isso não anule a nossa responsabilidade, e não anula mesmo, mas isso mostra, meus irmãos, que nós temos um Deus que é um Deus profundamente sábio. Deus não age de qualquer jeito. É por isso que não tem essa de que, se Deus não der certo esse plano, Deus vai agir de uma outra forma. Deus não tem segundo plano, por um motivo muito simples. Sendo Deus onisciente, onipotente, Ele não precisa de segundo plano. O plano de Deus sempre é o melhor. E Deus tem poder para executá-lo, diferente de nós. Às vezes a gente pensa algo, e depois pensa melhor e diz, não, ainda bem, tive uma ideia melhor. Ou alguém diz assim, escuta, essa sua ideia não é melhor não, tem uma ideia melhor. Você diz, é verdade. Mas isso não acontece com Deus, porque a ideia de Deus, o plano de Deus é melhor. Às vezes a gente planeja algo, faz, e a gente acaba sofrendo, porque planejamos errado. A nossa ideia não foi a melhor. Ou às vezes nem conseguimos fazer aquilo que planejamos. Com Deus isso não acontece. Deus, de forma soberana, em sua providência, que tem a ver com a soberania e a bondade de Deus, Ele vai guiando tudo e vai dirigindo tudo, de forma que está agora José no Egito, na casa de um oficial de Faraó, chamado Potifar. E percebam, meus irmãos, que na providência de Deus, o texto diz no verso 2, o Senhor Deus estava com José. Essa expressão é repetida neste capítulo 4 vezes. O Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. E o narrador repete não porque ele não tinha muita imaginação, não é questão de pobreza literária. No hebraico, quando uma ideia é enfatizada, é para mostrar a importância dessa ideia. É para mostrar, meus irmãos, quão fundamental é essa ideia. E neste texto nós percebemos em todo o capítulo 39, que a ideia do Senhor estando com José é fundamental. Assim como a expressão que Deus fazia prosperar tudo que José fazia, tudo que a Potifar tinha. Essa ideia do tudo também é bastante enfatizada em todo o capítulo 39. Irmãos queridos, a doutrina de que o nosso Deus é um Deus presente é uma doutrina importante, e como eu disse ainda há pouco, parece que nos esquecemos disso. José, queridos, podia contar com a presença, o cuidado do Senhor.
E percebam, meus irmãos, isto não era algo corriqueiro, não era algo de vez em quando. Deus esteve com José. Se você lembrar, no capítulo 37, os sonhos que José teve não foram sonhos fruto da sua imaginação, não era fruto porque ele comeu muito antes de dormir, e aí teve alguns pesadelos, não, nada disso. Foram sonhos dados por Deus. Deus estava com José, dando sonhos a ele, já mostrando o que Deus faria. Deus esteve com José, meus irmãos, mesmo nos dias na sua casa, entre os seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, Deus estava ali. Deus esteve com José quando ele sai da sua casa, amando do seu pai, e percorre uma viagem muito longa, quase 80 quilômetros, e ele vai até Siquém, uma viagem perigosa. E Deus esteve com ele em todo momento. Deus esteve com José quando em Siquém, José não encontra os seus irmãos, e sem saber bem o que fazer, Deus providencialmente usa a vida de um estranho que encontra José e pergunta para ele: o que você está procurando? E José, ao dizer para ele: estou procurando meus irmãos, você tem ideia de onde eles estejam? Aquele homem providenciado pelo Senhor, diz assim: eu sei, eu ouvi eles dizendo que iriam para Dotã. E Deus esteve com José indo até Dotã, e quando José chega em Dotã, e os seus irmãos olham e veem de longe, talvez pela túnica, talar, dizem assim: ó, lá vem o sonhador, vamos ver de onde vai dar os sonhos dele. E quando ele é odiado ali, e é lançado numa cisterna, Deus esteve com ele naquela cisterna. E Deus esteve com ele quando ele foi despido, quando ele foi lançado na cisterna, quando ele foi vendido como escravo, e colocado na pior condição social que um ser humano pode experimentar. E que graças a Deus nenhum de nós experimentou. A condição de escravo. E a gente pensa que isso é algo tão longe, é coisa da história, né? Aí nós vemos nos livros de história. Eu assisti recentemente um filme, Sons da Liberdade, não sei quantos assistiram, e fala sobre a realidade de milhares de pessoas feitas escravas, milhares de crianças e adolescentes na condição de escravo sexual. Não tem como você assistir um filme desse sem chorar. Mas, irmãos queridos, em toda a história deste homem nós podemos atestar que Deus estava com ele. E ao chegar no Egito, um lugar distante, uma cultura diferente, na condição de escravo, o texto diz no verso 2, o Senhor Deus estava com José. Queridos, nós precisamos aprender que mais importante do lugar onde estamos, da condição em que estamos, é o fato do Senhor estar presente, porque muitas vezes o que nós colocamos acima de tudo é a condição. Se eu estiver onde eu quero, tudo bem. Se as coisas estiverem acontecendo do jeito que eu quero, tudo bem. Não, o mais importante não é isso. O mais importante é se o Senhor está conosco. Alguém, parafraseando o Salmo 23, disse: é preferível estar no vale da sombra da morte, com a presença do Senhor, do que estar em pastos verdejantes sem a presença do Senhor. Irmãos queridos, o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e Ele refrigera a nossa alma. Mas quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, e por vezes Ele permite o vale da sombra da morte para tratar o nosso coração, para cumprir os seus propósitos, por vezes Ele permite o Egito, por vezes Ele permite a Babilônia, por vezes Ele permite o deserto. O que vai fazer diferença é a certeza da presença do Senhor. E é curioso porque Ele age assim mesmo. Antes dele usar a vida de Moisés, Ele tratou o coração de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio. 40 anos. Aliás, os irmãos percebem que na história nada é acaso, né? Porque quando os pais de Moisés colocam ele ainda bebê naquele cestinho, e ele é colocado naquele rio, no Nilo, e Miriam fica de longe olhando, quem é que encontra aquele bebê? A filha do faraó. Não é curioso isso, coincidência de forma alguma?
Era necessário Moisés ir para o palácio. E Deus trabalha no coração de Moisés ao longo daqueles 40 anos no palácio, mas Deus depois trabalha 40 anos no coração do seu servo no deserto. Depois de 40 anos no palácio, Moisés passa 40 anos no deserto, apacentando rebanhos, vivendo uma vida simples, sendo trabalhado pelo Senhor, para depois, nos próximos 40 anos, Deus usar a vida dele na condução do seu povo. Charles Swindoll resume isso dizendo que Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida pensando que era alguém. Passou o segundo período de 40 anos da sua vida vendo que era um ninguém. E passou o terceiro período de 40 anos da sua vida vendo que Deus pode fazer através de um ninguém. Deus, queridos, Ele, nos seus propósitos, por vezes permite a adversidade, por vezes permite a bênção, por vezes permite prosperidade, por vezes permite adversidade. E, queridos, em tudo isso nós vemos Deus agindo com sabedoria. Então, você não pode racionalizar a coisa da seguinte forma: olha, se as coisas estão acontecendo de forma aparentemente abençoadora, é porque Deus está comigo. Se as coisas não estão dando certo, é porque Deus me abandonou. Já imaginaram se José fosse racionalizar dessa forma? Será que quando na cisterna Deus estava com ele? Será que ao ser vendido como escravo Deus estava com ele? Será que ao chegar no Egito Deus estava com ele, longe do seu pai? Mas Deus estava. Então, queridos, nós não podemos racionalizar dessa forma. E nós vemos que Deus estava com ele e Deus o faz prosperar. Mas logo à frente nós vamos ver que ele, vamos deixar para a semana que vem, mas ele vai sofrer um assédio e uma calúnia e vai parar na prisão. E se ele fosse racionalizar do tipo, agora Deus não está comigo, ele teria se revoltado. No mínimo ele teria caído naquele vitimismo do tipo, coitadinho de mim, autocomiseração, coitadinho de mim, isso que dá fazer tudo certo, igual Asaf no Salmo 73, né? Foi-me inútil guardar puro, né, as minhas mãos. Não. José podia entender pela graça do Senhor que quer na prisão ou no reino, quer na cisterna ou como um grande no Egito, Deus estava com ele. Então guarde isso, essa expressão, o Senhor Deus estava com José. E pense, Deus estava com José na condição em que José estava como escravo. Ele não estava no Egito passeando, ele não estava participando, né, de um tour, ele não estava participando de uma caravana, né, para conhecer o Egito. Ele não foi lá para conhecer o Egito, ele foi lá como escravo e Deus estava com ele. Então, observe como Deus vai agindo na sua vida, ao invés de você achar que simplesmente porque Deus permite coisas difíceis na sua vida, Deus não esteja com você. Deus está, e Ele vai agindo de forma estratégica, porque nós não sabemos os detalhes, mas Deus conhece. Nós não sabemos os detalhes do caminho, mas nós podemos saber que Deus sabe o que está fazendo. E se Ele está permitindo a doença, se Ele está permitindo a adversidade, e se Ele está permitindo a prosperidade, que é como nós estamos vendo no texto hoje, é porque é a ação de Deus para os propósitos dEle, não porque nós somos bons. Percebam, queridos, que o texto continua, e nós vemos aqui no verso 2 que ele veio ser homem próspero. Aqui um estado de exaltação, ao estado de humilhação e o estado de exaltação. Deus, queridos, em sua soberania e em sua sabedoria, age estrategicamente conduzindo nossas vidas, usando circunstâncias, usando situações e instrumentos diferentes para cumprir seus propósitos redentores. Deus havia dado, né, os sonhos, e como eu disse, conduzido a Siquém e tudo mais até ali. Foram, irmãos, instrumentos de sofrimento e também de alívio. Foram caminhos difíceis e outros não tanto. Mas em tudo Deus estava conduzindo, não somente José, mas conduzindo o seu povo, conduzindo a história. Assim Deus tem conduzido o seu povo ao longo de toda a história. Como eu citei há pouco, Moisés tendo sido encontrado pela filha de Faraó, Neemias, copeiro do rei. Não é impressionante isso?
Jerusalém estava destroçada. Jerusalém estava em ruínas. O povo de Deus havia sido levado para o cativeiro da Babilônia. O tempo passa e o Império Medo-Persa assume, a proeminência no mundo sobre a Babilônia. E Deus usa um homem chamado Neemias, que estava justamente no palácio do rei persa. Isso, meus irmãos, não é coincidência. As notícias chegarem aos ouvidos de Neemias a respeito da situação de Jerusalém, a respeito da miséria dos moradores de Jerusalém. E aquilo chega aos ouvidos daquele servo do Senhor e ele chora profundamente. Mas ele está como copeiro, como administrador de um homem muito poderoso, humanamente falando, Artaxerxes. Isso não é coincidência. Homem que Deus vai usar para que Neemias fosse para Jerusalém. Deus usa Ciro também como libertador, não é curioso isso? Deus usando gente de um povo inimigo para cumprir os seus propósitos santos e abençoadores. Ao longo de toda a história, meus queridos, tem sido assim. Mas antes de Moisés, Deus permitiu o jugo no Egito. Antes de Neemias, Deus conduziu o cativeiro da Babilônia. E quer caminho mais doloroso, irmãos, para a nossa redenção, do que o caminho que Jesus percorreu até a cruz. Deus tem os seus propósitos, e são propósitos redentores. Precisamos aprender e crer que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que não apenas assiste. Deus não é um mero espectador do mundo. Os deístas creem nisso, né? Deus criou todas as coisas, colocou o universo para funcionar, como um relojoeiro que deu corda, e agora Deus assiste, indiferente, longe, talvez até torcendo por nós. Não é esse o Deus da Bíblia. Nós cremos, meus irmãos, que Deus criou todas as coisas, mas continua dirigindo, continua, meus irmãos, regendo esse universo de forma sábia e amorosa, para a glória dEle e para a redenção do seu povo. Deus então, Ele age, Ele intervém, Ele conduz, Ele liberta, Ele salva, Ele corrige, Ele trata. E José estava prosperando. Vejam o que diz o verso de número 2, ainda o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. José estava prosperando não porque era naturalmente muito habilidoso, mas porque Deus estava com ele. Eu li essa semana um livro do John Piper, cujo título é Providência. Eu achei interessante o que ele escreveu a respeito até desta passagem. Escreveu assim: desde os primeiros dias da história nacional de Israel no Egito, até os dias finais do cativeiro da Babilônia, Deus mostrou o seu poder e sua disposição de mudar o coração e a mente de indivíduos comuns, de reis e nações inteiras, para que se dispusessem a tratar Israel com benevolência, mesmo quando eram seus adversários. Quando José foi vendido para ser escravo no Egito, o favor que ele achou aos olhos de seu senhor Potifar, e mais à frente, como nós veremos, aos olhos do carcereiro, depois de ser colocado na prisão, não foi mero resultado de forças sociais ou da natureza humana. Olha só o que diz John Piper. Não foi mero resultado de forças sociais ou da natureza humana. Foi o agir do Senhor no coração de José, e no coração de Potifar, e no coração do carcereiro, e no coração de Faraó. É Deus agindo providencialmente neste mundo, é Deus interferindo isto para a nossa bênção. Então, ao pensar sobre a sua prosperidade, sobre suas vitórias, sobre seus êxitos, reconheça a graça do Senhor. Não seja como aquela pessoa que, depois de obter êxito, bate no peito e diz assim, eu sou muito bom, eu consigo. Reconheça a graça do Senhor. Mas em segundo e último lugar, irmãos, nós vemos nesse texto que Deus age. Deus se faz presente na vida do seu povo, com o seu povo, agindo não somente com sabedoria, estrategicamente, mas agindo também com fidelidade. Olhem comigo a partir do verso de número 3. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono, e o servia.
E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Percebam, irmãos queridos, que José é colocado na casa daquele homem, Potifar, e o narrador faz questão de deixar claro, egípcio. Potifar não era do povo de Deus. Potifar era um egípcio, alguém que certamente adorava falsos deuses, alguém que, como os egípcios, os demais egípcios, adoravam a Faraó como se fosse um deus. Mas alguém que tem a sua casa abençoada, alguém que tem os seus negócios abençoados, alguém que tem as suas coisas tanto de casa quanto do campo, os seus negócios e tudo mais, prosperando por causa de José. E aí, talvez você se pergunte, mas por que isso? Por que Deus faz prosperar um egípcio, alguém que não faz parte do povo de Deus, por causa de José? Mais uma vez, irmãos, não é nem por causa de José simplesmente, mas porque nos propósitos de Deus Ele tem propósitos de fidelidade. Irmãos, nada sendo por acaso, a gente percebe o agir de Deus na integridade de José, fazia com que José fosse alguém confiável. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, porque José, temente a Deus, fiel a Deus, era alguém confiável. Nós não podemos perder de vista que essa fidelidade de José não era fruto simplesmente do seu coração, porque ele nasceu alguém muito bom, não. Era o agir de Deus no coração de José, sustentando José em fidelidade, como ele o fez, ainda quando ele era novo na casa do seu pai, fazendo com que ele fosse alguém confiável aos olhos de Jacó. E aqui é Deus, meus irmãos, sustentando José em fidelidade, e a prosperidade chega até o Egito, até a casa de Potifar, por causa e através de José, e na verdade por causa e através do Deus de José. E por que isso, meus irmãos? Porque Deus é um Deus que age com fidelidade. E talvez você se pergunte, mas onde está a fidelidade em tudo isso? A fidelidade, meus irmãos, nós podemos perceber essa fidelidade, porque lá em Gênesis, nós lemos que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós podemos ver o cumprimento já dessa promessa. A família de um egípcio sendo abençoada através do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do Deus de José. Percebam, queridos, que Deus age na história, não porque simplesmente somos pessoas muito boas, não, Deus tem abençoado esta igreja, porque essa igreja, afinal de contas, tem gente muito boa, não. É porque Ele tem fidelidade, como nós cantamos no início desse culto. Ele é um Deus fiel que age com fidelidade para com a sua própria palavra. E Ele prometeu ser um Deus que vai salvar, um Deus que não somente faria um povo, separaria um povo para si, mas um Deus que cuidaria desse povo, e que através desse povo, as famílias dessa terra seriam abençoadas. Quando Deus sustenta José em fidelidade e abençoa a casa de Potifar, Ele o faz, não por causa, acima de tudo, de José, e muito menos de Potifar, e nem da esposa de Potifar, e nem de ninguém do Egito, mas Ele o faz porque Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa, e o Deus que prometeu, através do seu povo, que as famílias da terra seriam abençoadas. Irmãos, nós precisamos enxergar Deus na nossa vida, na nossa história. Precisamos enxergar o agir de Deus e precisamos reconhecer a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus e as bênçãos de Deus, não porque sejamos bons, mas porque Ele é bom. Não porque, acima de tudo, nós somos fiéis, mas apesar da nossa infidelidade, Ele permanece fiel e Ele vai continuar fiel. E Ele vai continuar fiel. O texto diz que, por causa de José, o egípcio ali, a Potifar e tudo que ele tinha, Deus o coloca ali, e Potifar
Diz o verso 5, o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha. Às vezes a gente ouve essa ideia de mordomo, pensa naquela pessoa servindo bandeja. Não, mordomo aqui é um administrador. Era quem cuidava de todos os negócios de Potifar. Tudo o que tinha. O texto diz menos do pão, né? Diz aqui, menos do pão com que ele, o final do verso de número 6 diz, a não ser com o pão que comia. Alguns vão dizer que a ideia é que José não cuidava da alimentação do rei, né? Outros vão dizer que a ideia de pão aqui é a ideia das coisas particulares do rei, muito particulares. Outros vão dizer que já está se referindo à mulher de Potifar. Bem, enfim, o fato é que José gozava de grande confiança do rei. Irmãos, nós aprendemos nessa manhã que o nosso Deus, ele age com sabedoria. Ele é o Deus que se faz presente. Ele é o Deus que está com o seu povo, agindo com sabedoria. Nada é acaso. E se você leu a pastoral do boletim, o autor da pastoral coloca que José foi colocado ali não por acaso. E que você não está por acaso no emprego que você está. Você não estuda na escola em que você estuda por acaso. Você não está na família em que você está por acaso. Nada é acaso. E nós aprendemos, meus irmãos, que Deus age não somente com sabedoria, mas com fidelidade. Encare as bênçãos do Senhor, não como fruto simplesmente da sua obediência, mas como fruto da benevolência, da bondade e da fidelidade do Senhor. Isso deve servir como incentivo para você, para que você continue, à semelhança de José, servindo a Deus com fidelidade, servindo a Deus com ânimo, sabendo que nada é acaso, sabendo que nem momentos de prosperidade, nem de adversidade, como veremos semana que vem, se Deus permitir, são acaso. Mas Deus está com o seu povo, na adversidade e na prosperidade. Irmãos queridos, a certeza da presença e ação do Senhor em nossas vidas deve ser um incentivo à obediência e à fidelidade, ao trabalho com excelência e um incentivo à nossa coragem. Vamos fechar nossos olhos agora e nós vamos orar. Nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por momentos tão difíceis e morreu a morte de cruz, Ele o fez na fidelidade, por fidelidade ao Pai e por amor a nós. E é nele que nós podemos encontrar forças para continuarmos servindo ao Senhor com integridade. É na sabedoria de Cristo, que é essa própria sabedoria encarnada, que nós podemos encontrar sabedoria para a condução da nossa vida.